neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Entre as mais perfumadas e não viver mais aqui. Oh, como eu queria estar sempre ao teu lado, sendo livre do pecado, pra não sofrer assim. Oh, quantas vezes tentei te dizer que sou feliz ao lado de Jesus. Ele é um amigo que está sempre colhendo as flores do seu jardim. Jesus, como eu queria estar sempre ao teu lado, sendo livre do pecado, pra não sofrer assim. Convencer
eu queria estar sempre ao teu lado, sendo livre do pecado, pra não sofrer assim. Comecemos a nossa mensagem com uma declaração que pode assustar a muitos, mas bom é que todos sejam assustados, despertados com declarações como estas. Ninguém pode ser cristão a menos que tenha o Espírito Santo. Tentar um cristianismo sem o Espírito Santo é o mesmo que cortar com facão a água. Veja depois o sinal que fica ali. Você passa o facão na água. Veja se fica algum sinal daquele facão, daquele corte na água. Não fica. Tentar cristianismo sem o Espírito Santo é corte na água. Não fica sinal. Não há sinal de Cristo. Não há marca de Cristo. Portanto, melhor que fazemos é encararmos a realidade à luz da verdade da palavra de Deus. Constatadamente, nenhum homem, nenhuma mulher pode vencer como cristão, bem entendido, como cristão, sem que tenha o Espírito Santo. O Espírito Santo leva a igreja, leva o homem, a mulher, o ser humano que de fato forma a verdadeira igreja, a uma vida estranha ao mundo, completamente incompatível com o mundo, como a luz é incompatível com as trevas. Não precisamos gritar, não precisamos ter complexo de perseguição, não precisamos chamar a perseguição por cima de nós, porque ser cristão já é o suficiente para que sejamos destituídos do mundo, rejeitados pelo mundo. Jesus disse a seus irmãos incrédulos: o mundo não pode vos aborrecer, mas a mim ele me aborrece, porque eu testifico que as suas obras são más. Ouvintes, é tempo de um inventário conforme nós sempre falamos, como sempre nós meditamos. É tempo de uma análise da nossa posição em relação a Deus, não propriamente em relação ao mundo, porque o mundo não nos conhece. O mundo está sem Cristo. Cristo está fora da própria igreja nesta era. Leia Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, e você encontrará por que Cristo está fora da igreja. A porta tem se fechado para os gentios. Deus não está mais em coisa alguma de sistema humano. Deus não está nem nas próprias leis. Antigamente, o fio de um bigode de um homem valia muito mais do que um cheque. Hoje, a palavra de um homem era cumprida
sob todos os sacrifícios, sob pena de qualquer consequência. No entanto, o que acontece hoje, completamente diferente. Rui Barbosa profetizou que chegaria o momento, chegariam dias em que o homem teria vergonha de ser honesto. Ampliando o que o grande sábio disse, nós podemos dizer: chegaria tempo em que o homem teria vergonha de dar o seu braço para uma mulher decentemente vestida, honestamente vestida, para uma mulher que tem aparência cristã, para uma mulher santa. Isso nós falamos porque temos conhecimento disto. Agora, isto é apenas um exemplo. O homem teria vergonha de sustentar a verdade. Teria vergonha de não mentir para ganhar mais, para sustentar um emprego e assim por diante. Mas o que falta? Falta o Espírito Santo. As eras, a culminação das eras, traria uma distinção muito grande do verdadeiro cristão com o manufaturado, com o incrédulo. Notemos que até pouco tempo atrás se sabia pelas maneiras de se portar e pelas maneiras de se vestir quem era uma mulher perdida. Hoje não se sabe mais, porque tudo está igual, tudo está misturado. Então, o que acontece? Ser cristão hoje fica muito notório, muito distinto. Antes nem tanto, porque qualquer pessoa, mesmo de qualquer religião, tinha princípio herdado pelos seus pais de viverem de uma maneira mais honesta, mesmo na aparência, ainda que fosse somente exterior. Mas não se via o que se vê hoje em espetáculo. Então, esta é uma era muito terrível, na verdade. Mas quanto mais escura a noite, mais uma estrela se distingue, mais a sua luz pode ser vista. Nunca tem tido tanta necessidade do Espírito Santo como se tem hoje em dia. A quem mais é dado, mais é exigido. O Espírito das eras tem sido derramado sobre os povos. E ao mesmo tempo que a mulher, lá do grande centro, da grande metrópole, está recebendo uma nova moda, a mulher lá do interior, lá do campo, das matas, está recebendo ao mesmo tempo, simultaneamente, através da imagem, através da televisão. O Espírito tem sido derramado sobre toda a terra, e por isso todos agem, se vestem e se portam da mesma maneira. Mas, por outro lado, o verdadeiro Espírito de Deus tem sido derramado em uma chuva especial sobre os filhos de Deus, e por isso, irmãos, eles deverão estar no mesmo Espírito, na mesma fé, no mesmo pensamento. Quando o homem tem recebido o Espírito Santo, toda a concupiscência de dinheiro desaparece. Toda a cobiça de ter grandes coisas, cobiça de popularidade, estas coisas estão mortas para o homem, para a mulher que tem recebido o Espírito Santo. A nós não nos interessa, seja uma tenda ou uma grande casa por ali. A mim, que me importa viver ou morrer, flutuar ou afundar? Isto é a única coisa que me interessa, o reino de Deus. Mantenha meu lar ou minha família, veja só, ou o que for, para mim unicamente me importa que possa manter-me em Cristo, nossa esperança de glória. Manter-me em Cristo, nossa esperança de glória.
Cristo é a única esperança? Sim, mas de quê e para quê? É a única esperança para aquele que quer ser verdadeiramente cristão. Porque a casa grande, a fama, as grandes coisas, a popularidade, o dinheiro, nada disso é esperança do cristão. É Cristo que é a sua única esperança. É a única coisa que ele espera. A única coisa que Abraão esperava era o filho da promessa. A única coisa que os eleitos de Deus esperam é também o filho se manifestar nas nuvens. E o que nos dá essa esperança é o Espírito Santo, que testifica em nós da sua vinda, da vinda de Jesus. Depois que o Espírito veio sobre os apóstolos, sobre os discípulos de Jesus, os fez de coração tão dócil, até o ponto em que tudo o que tinham, o tinham em comum. Oh, irmão, que companheirismo foi aquele! Não havia nenhuma divisão, não havia nenhum pensamento contrário. Os ministros estavam na palavra e na oração. Os diáconos estavam cheios do Espírito Santo no cuidado com as viúvas, com os necessitados da igreja, e chegaram até mesmo ter aqueles que dentre eles morreram sacrificados por serem cheios do Espírito Santo. Agora, notemos que o que Paulo disse, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aos Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 11 ao verso 13. Um homem desse seria um irresponsável? Não gostaria de trabalhar? Não, ele nunca foi pesado aos outros. Ele mesmo disse que aquele que não trabalha também não deve comer. Mas este homem que tem o Espírito Santo não vive solícito, cheio de ambição, pondo o seu chapéu onde não alcança, sacrificado, cheio de dívidas, comprometido simplesmente para sustentar um nível de vida que Deus não tem lhe dado. O mundo está vivendo um fingimento. Quanto mais rico é o homem, mais falsa é sua fortuna, porque ele está sempre comprometido além do seu nível. Um homem que haja recebido o Espírito Santo, a ele não lhe importa se tem que pedir ou não o pão para comer. Não lhe importa, isso não faz a diferença. Nós queremos mostrar como ele está confiado. Ele é uma criatura que marcha rumo ao céu. Ele de modo nenhum tem ataduras aqui. A ele pouco lhe importa que venha ou que vá, ou que lhe suceda. Se saiu um novo carro de tal marca, quem tem sido o campeão dali ou o campeão dacolá. Não lhe interessa saber das coisas terrenas, porque aquele que tem ressuscitado com Cristo não pensa nas coisas da terra, mas sim nas coisas do céu. Aos Colossenses capítulo 3. Toda glutonaria, toda prostituição, todo mau pensamento, todo desejo da mulher do próximo, toda cobiça desaparece, e o seu desejo é resultado pelo deleite no Senhor. Por isso, tudo quanto ele empreende, ele leva ao fim, porque ele é justo. Ele é como a árvore plantada junto ao ribeiro, que dá o seu fruto no tempo próprio. A ele não lhe importa o que vem, ou o que vá, ou o que lhe suceda. Não importa de que maneira ele venha a morrer, partir dessa terra. Não importa que lhe critiquem, não importa que mofem, que zombem dele.
que perca seu prestígio, que venha a perder seus amigos. Que importa isso a você? Você vai caminhando para a glória. Seus olhos estão postos em Cristo. E você está no caminho. Quando Satanás tenta mostrar o barco que afundou no caminho, Deus, o Espírito Santo, lhe mostra aquele que chegou no porto. Mostra Abraão, mostra Moisés, mostra os apóstolos, mostra os fiéis que chegaram no porto. Sim, Satanás está incumbido de mostrar somente aqueles que caem na metade do caminho, daqueles que tropeçam para então promover o escândalo. Ele está em busca das falhas e até mesmo dos direitos dos filhos de Deus. Os filhos de Deus estão sob a tutela total de Deus, sob a direção total de Deus. Por isso não lhe importa se há ou não prestígio, se o seu nome sai no jornal como um malfeitor. Não importa o que o homem diz de você, importa aquilo que você é em Cristo. Porque reputação é o que pensam de nós, mas caráter é aquilo que somos em relação aos olhos de Deus. Os seus olhos estão postos em Cristo, porque os olhos de Cristo estão postos em você. A você não lhe importa o que o mundo diga. Isso é o que é o Espírito Santo, é o que é o verdadeiro cristão. É um poder, é um selo, é o consolador, é o advogado, é o sinal. Oh, é a certeza de que Deus tem recebido a você. Depois que um homem tem sido cheio com o Espírito Santo, é possível que volte atrás por causa das perseguições, por causa das críticas, por causa das provas, por causa das coisas que fazem com ele? Não, não e não. Ele não será mais um perdedor. Ele não será mais um derrotado. Ele segue sendo um filho de Deus e sempre o será, porque ele está selado. Por quanto tempo? Diga, por quanto tempo? Até que venha o próximo avivamento? Até que chegue aquele próximo pregador? Não. Ele está selado para o fim. O fim, até o fim, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, até subir para a glória eterna. Ele está selado como a carta que vai até o seu destino final. Você está selado com o Espírito Santo? Então descanse no poder de Deus. Que consolação em meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus. Descansando no poder de Deus. O Senhor vos abençoe, ouvintes. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Um programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Brasília, ali em Taguatinga Norte. Anote aí o endereço de nossa igreja aqui em Taguatinga Norte. CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Hoje à noite, hoje terça-feira, às 19 horas, teremos aquele grande culto abençoado por Deus ali. Leve sua família, é bom ter você conosco ali. Hoje à noite, às 19 horas, culto de pregação, louvor, ensino da palavra de Deus. Leve sua família na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso.
Fica ali o edifício Praia Mar, viu? Hoje à noite, às 19 horas, você e sua família é o nosso convidado a estar conosco ali. Você pode assistir também todas as nossas programações pela nossa página na internet. Anote aí o endereço de nossa página na internet, tabernaculodafebrasilia.org.br. Pode acessar agora mesmo, tabernaculodafebrasilia.org.br, e ali estamos transmitindo nossas programações. Hoje à noite, grande culto às 19 horas em nossa igreja aqui no Taguatinga Norte, CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Leve sua família. Vamos mais meia hora de programação. Não desligue seu rádio. Vamos ouvir Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. 7 dias comereis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer pão levedado, desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Getsemane, foi para o monte orar, e também seus discípulos lhe seguirão. Quando chegaram naquele lugar, Jesus disse: orai, para que nunca entreis em tentação. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu seu clamor e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então neste momento que de nós ali lembrou, gotas de sangue por nossas culpas ele suou. E apareceu do céu um anjo que confortava os de agonia. Intensamente ele orava mais, e o seu suor tornou-se gotas de sangue de um meigo rosto
até o chão. Afastou-se de seus discípulos certa distância, e de joelhos rogava ao Pai, dizendo assim: Pai, se queres, passe de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. Foi assim que Deus o Pai do céu ouviu o seu clamor e seu Espírito sobre o Filho manifestou. Foi então nesse momento que de nós ali remou gotas de sangue por nossas culpas ele suou. Sete dias comereis pães asmos. Êxodo capítulo 12, verso 15. No capítulo 12 de Êxodo, nós encontramos a instituição da primeira Páscoa. Ouvintes, o Velho Testamento é tanto Bíblia quanto o Novo Testamento. E ali nós temos todos os tipos perfeitos que se cumpririam perfeitamente no Novo Testamento, que por sua vez deve se cumprir na vida da Igreja em todos os seus períodos. 7 dias nela comerás pães asmos. Isso nos mostra perfeitamente os 7 períodos da Igreja de Jesus Cristo, conforme em Apocalipse capítulo 1, aquela carta às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 períodos da Igreja. O alimento espiritual, o Evangelho, deveria ser sem fermento. Você, às vezes, tem encontrado pentecostais que, na sua maioria, acham que o batismo do Espírito Santo é somente se falar línguas estranhas. Mas eles não compreendem que isto foi uma mensagem da era. Os mensageiros Paulo, Irineu, Martim, Columba. Paulo, por exemplo, foi a base, foi o alicerce, lançou a fé perfeita na palavra. E estes sucessores, mensageiros, semearam a semente original e elas foram sepultadas na terra, culminando com aquele grande martírio dos cristãos, chamado de Santa Inquisição. Agora, notemos que, assim que essa semente caiu, como Jesus disse, se a semente não cair, não morrer,
Ela não pode produzir, naturalmente. Então, assim que caiu e morreu, teria que brotar, porque quando a semente morre, apodrece, ela brota. Brotou com Lutero. Foi a era de Sardes, trazendo apenas justificação pela fé. Lutero não tinha nenhuma santificação, mas o profeta afirma, de acordo com as Escrituras, que Lutero tinha o Espírito Santo. Era um homem cheio do Espírito Santo e pregou uma mensagem do Espírito Santo no seu determinado dia. Era o broto. Isto deve ser guardado com atenção porque nos livra de maus entendidos e de falsas doutrinas. Ali estava o broto. Lutero não tinha nenhuma santificação. Depois veio Wesley. Quando passou aquela era, as águias daquele dia se adormeceram e logo eles se denominaram. Fundaram uma grande denominação em torno de Lutero. Aquilo morreu, porque quando se denomina, morre. Você sabe, o profeta diz que cada 3 anos, depois de um grande avivamento, o que acontece? Se forma uma denominação. E daquela denominação depois vai saindo outras, renovando. E assim por diante. Isso significa morte. Perfeitamente morte. O profeta chegou a orar, pedindo a Deus, se ele partisse, que sustentasse a homens que não deixassem esta mensagem virar uma denominação, porque isso significa morte. Foi o que aconteceu com a partida de Lutero. Virou uma denominação em torno dele. O mesmo aconteceu com Wesley. Wesley sempre foi contra a organização. Mas, no entanto, tanto Lutero como Wesley carregaram 3 pessoas distintas, batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome, e tudo mais. Daqui a pouco vem a era pentecostal, e então vieram as línguas estranhas. O pentecostal podia dizer, bom, meu amigo metodista, sua mãe morreu sem salvação, sem o Espírito Santo, porque ela não falou línguas. O wesleyano podia, por sua vez, dizer para aquele amigo luterano, sua mãe morreu sem salvação porque ela não conheceu a santificação, apenas a justificação pela fé. Não, isso seria uma mentira. Eu não posso dizer que aqueles que morreram fiéis no passado, antes de crerem no profeta de Deus, não conheceram a mensagem do profeta de Deus nesta era, e morreram crendo em 3 pessoas distintas, batizados nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, sem usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estão perdidos? Não. Se eles eram escolhidos, Deus, pela sua onisciência, sabe perfeitamente que se eles vivessem neste dia, eles creriam com uma fé genuína na mensagem do dia. Se você rejeita a palavra de Deus hoje, você rejeitaria no dia que ela se manifestou em carne através de Jesus. Você estaria ao lado daqueles que o crucificaram. Porque quem rejeita a palavra demonstra que crucificaria Cristo se vivesse naquele dia. Seria um daqueles que gritaria com bastante ênfase, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Então é muito fácil se entender. No dia de Lutero, o Espírito Santo estava na sua mensagem. Lutero passou e logo morreram, se organizaram. Veio Wesley, santificação, mas logo morreu aquilo e se organizaram. Depois vieram os 12 espirituais. E o que acontece? Agora estão também organizados e têm virado uma grande denominação, amparada pelo espírito político, religioso, social. Eles estão em busca de posição política, procurando fazer um serviço para Deus.
porém fora de sua vontade. Um certo amado irmão pentecostal, quando pretendia uma carreira política com o pretexto de que lá ele defenderia a obra de Deus e auxiliaria muito o Evangelho, me perguntou no meu escritório, aquele amado irmão, um moço muito sincero: pastor, e José do Egito? Sim, meu irmão, José do Egito chegou a ser governador. Mas você veja qual foi o palanque de José do Egito. Foi a cova? Foi o calabouço? Qual foi o palanque de José do Egito? O que levou a Daniel para aquele reino como homem de Deus? Há muita diferença entre uma coisa e outra. Eu não estou contra, como o profeta desta era clama pelos Abraãos, Lincolns, pelos grandes presidentes do passado. Eu não estou contra, e estou ao lado de um homem que se põe ao lado do povo trabalhando, mesmo através da política. Mas, por favor, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. As taças de Deus não podem ser levadas para o banquete de Belsazar. Isso significa morte, meu irmão. Isso significa juízo sobre aqueles que rejeitaram a palavra. Então eles crerão no engano e dirão que Deus está abençoando-os. Assim estão os pentecostais. E eles adquirirão tanta força política e religiosa que serão os maiores inimigos daqueles que vivem a mensagem. Eles têm intenções, inclusive, de adquirirem poder para trancar as nossas bocas. E se Deus lhes der esse poder, eles o farão, para cumprir assim o desejo do Pai deles, conforme Jesus disse. Agora notemos que é uma mentira a pessoa pensar que aqueles que morreram sem falar em línguas estranhas não tinham o Espírito Santo. Bem como é uma mentira a pessoa dizer que aqueles que morreram sem a mensagem de Wesley não tinham o Espírito Santo. Agora, é uma mentira dizer que aqueles que morreram sem conhecer a mensagem deste dia, crendo em 3 pessoas distintas, como o caso de minha mãe, que eu conheci muito sua vida, batizada nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, pregando, mulher pregadora, veja, minha mãe foi uma mulher pregadora, apesar de muitas vezes chamar os oficiais da igreja e dizer, isto não é para a mulher, a Bíblia não ordena isso para a mulher. E antes de 6 anos de partir, ela parou por si mesma, sem conhecer a mensagem da era. Mas, contudo, ainda que ela morresse pregando, eu creio na sua salvação. Seria uma mentira, mas agora, em nós que vivemos nesta era, como escaparemos nós se não atentarmos para tão grande salvação, para a mensagem do dia? 7 dias comerás pães asmos. A mensagem de Lutero foi um pão asmo. Não tinha fermento. Não tinha. Mas Lutero carregou tantas bagagens terríveis. Sim, aquele foi o broto. A quem mais é dado, mais é exigido. Se a quem mais é dado, mais é exigido, logicamente a quem menos é dado, menos é exigido. A ele foi dado somente crer que a salvação é de graça e não pelas penitências e indulgências. Mas a Wesley já foi dado que sem santificação ninguém viria o Senhor. Tinha que largar seus cachimbos, tinha que jogar suas garrafinhas de vinho forte fora, tinha que buscar a santificação e gritarem e louvarem. Logo vinham os pentecostais com os dons
sofrendo, Deus usou um homem de cor nos Estados Unidos, cego de um olho, desprezível aos olhos da sociedade e do mundo religioso denominacional, e chegamos a mesmo crer que a pessoa que não falasse em línguas não tinha recebido o Espírito Santo. A mensagem do dia trouxe isto. Era pão asmo, mas hoje é um pão cheio de fermento, é um pão cheio de política, é um pão cheio de política por patrimônios, por ministério, cheio de briga, está nos tribunais da justiça. Hoje é uma vergonha, simplesmente uma vergonha, subdivididos e alcançando somente conhecimentos intelectuais e apoios naturais do mundo. Vocês têm que saber, irmãos, que o poder nacional colocou Israel de volta na sua terra e fez levantar a bandeira mais antiga do mundo. Estou falando de Escritura, a bandeira de Davi. Foi o poder nacional que fez isto. O poder nacional porá a igreja no ecumenismo, que é a imagem da besta. O poder nacional fará isto. Porém, o poder de Deus porá a noiva nas bodas do Cordeiro. Sempre é um poder agindo. Quando há um poder agindo de um lado, há um poder agindo de outro. Tem que haver uma força na igreja. Quando o mundo está buscando a força material, o poder bélico, se arregimentando para a eclosão final da Terceira Guerra Mundial, consciente ou inconscientemente, as nações se preparam para isto. Há uma força trabalhando por outro lado. Quando havia um poder, dando poder para uma mulher pervertida, para uma igreja pervertida como Jezabel, para uma igreja pervertida como Herodias, havia um poder dando força, alimentando Elias e a mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Quando havia um poder fazendo uma fornalha para Sadraque, Misaque e Abednego serem queimados, havia um poder para queimar ali dentro daquela fornalha somente aquilo que os amarrava. Quando há uma força por um lado, há uma força pelo outro, para salvar a igreja, para salvar os filhos de Deus. Um poder fará uma coisa, esse outro poder fará outra. O poder humano porá a falsa igreja no ecumenismo. O poder de Deus porá a verdadeira igreja nas bodas do Cordeiro. Porque a união que Deus exige de acordo com as Escrituras é esta, é a unificação da fé. Mas sobre que base? Sobre um credo? Ou fazermos uma coxa de retalho? Unirmos cada um com sua cor? Não! É formar um só organismo, um só corpo, sob uma só fé, um só batismo, um só Senhor. Eu pergunto nesse instante, a igreja é uma organização? Não, a igreja é um organismo. Se a igreja é um organismo, então o organismo não pode ser formado com técnicas. Você pode fazer um pintinho vir à vida, colocando um ovo numa incubadeira elétrica. Isso pode acontecer, mas você não pode trazer um cristão à tona, à vida, através dessas incubadeiras religiosas. Isso não, porque essa vida só vem de Cristo. Essa vida só vem pelo Espírito Santo. Esta vida só pode vir de Deus, para o crente individualmente, para você individualmente. E isso faz com que você se agrupe naturalmente no corpo de Cristo. A igreja é um corpo, é um organismo, e cada membro deve estar no seu devido lugar. A lei da televisão, até onde sabemos, aquilo lança fagulhas, mas essas fagulhas se encontram, são lançadas juntas e captadas por um receptor que se ajuntam ali formando uma imagem. E você sabe disto.
Já fomos informados tecnicamente sobre isso. Ela lança aquelas fagulhas, e aquelas fagulhas não se perdem. Cada uma cai no seu devido lugar, formando a imagem lá no televisor. Sabe-se que as células dos rins, uma vez injetadas no corpo, elas vão para os rins. Se é células de qualquer parte do corpo, elas procuram aquele devido órgão. Assim também é o corpo de Jesus. Não é uma organização técnica, mas sim um organismo. Vive da palavra de Deus. E a palavra de Deus é justamente isto, o pão sem fermento no seu determinado dia. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Temos simplesmente procurado falar a sua palavra, a verdade que nos liberta. Amém. Obrigado a todos por você ter parado para ouvir o programa Fé para Vencer. Muito obrigado. Convidamos a você e sua família a participar conosco de nossos cultos aqui em Brasília, em Taguatinga Norte. Nossa igreja está localizada ali na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte. Você vai ver o supermercado Caprichoso. Contornando ali aos fundos do mercado Caprichoso está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé está ali no subsolo do edifício Praia Mar. Participe, leve sua família todas as terças-feiras às 19 horas e aos domingos, ou seja, aos sábados às 18 horas. Não perca, hoje à noite, grande culto teremos ali às 19 horas no Tabernáculo da Fé em Taguatinga. Amanhã, quarta-feira, grande culto às 19 horas teremos lá na nossa igreja matriz, no Novo Gamo, bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16, ali no entorno de Brasília. Amanhã às 19 horas, culto de oração, adoração a Deus, onde você deve estar com toda a sua família. Porém, hoje, não perca, não deixe de estar conosco em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Ali no subsolo do edifício Praia Mar está a nossa igreja, a Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje às 19 horas, é bom ter você conosco. Deus abençoe, volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Desceu lá dos céus o bom Filho de Deus para ser meu e teu Salvador. Desprezou o seu lar para nos resgatar. Oh, sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de quem turbado está, recorrendo a Jesus que morreu. Eu tenho meu lar para lhe repousar, para súplicas do Redentor. Lá no monte a orar, foi sozinho ficar. Oh, sim, Ele é meu Salvador, Salvador. Jesus por si mesmo cedeu, sim, cedeu para ser Salvador de um qual eu, e o fardo cairá de
coração, sua sentença lhe dão, é morto qual vil salteador. Mas em vendo eu a cruz, digo logo a Jesus: ó, sim, tu és meu Salvador, Salvador. Jesus, por si mesmo cedeu, sim, cedeu, pra ser